eu me perdi, e depois que eu vi aquela casa estranha, Vai eu, chegar aí. é, E ele cria o boi franqueiro, que ele estudou muito Estamos ao vivo, assim que aquelas guampas do tamanho de um bonde, né? aham. Não, mas esse do Aristide Gomes é um livro que pega essa região aqui pega um pouco da retomada do território pelos portugueses, né? O povoamento dessas estâncias aqui nessa região de cima aqui, porque na realidade isso aqui começou a ser ocupado mesmo pelos brancos em 1802, 1801, né? E aí o livro é muito bom, realmente muito bom. Esse é um trabalho chato de fazer, porque tu bota uma família, porque lá ele é um livro de quase 300 páginas. Então ele faz meio que com uma árvore ali, daquelas famílias, tudo. E se tu bota um, esquece de outro, aí ele faz os lindeiros de cada propriedade. É um trabalho chato, eu não vejo muito assim, sabe? Eu admiro quem faz, mas eu não teria paciência para fazer Vamos isso. tocar, se ele entrar, ele entra no caminho. Hã? Foi. Eu vou tocar. Vamos começar que o Pércio não está conseguindo entrar, mas agora já vamos iniciar de qualquer forma. Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui com mais uma live da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. E desta feita nós estaremos falando sobre história da República Velha até o Estado Novo. Vamos falar sobre curiosidades e sobre a história que já está escrita. E como diz o Menezes nos seus versos, do poema Fragmentos Memoriais de um Anônimo, a história contam-na os vencedores sobre o couro esfarrapado dos vencidos. Isso é uma verdade. E hoje, o trato da história, nós temos muita pesquisa e muito trabalho, muita literatura para que a gente possa fazer uma interpretação diferenciada e onde a gente busca a parte social do momento, a parte econômica, toda uma história que faz com que a gente possa analisar de uma forma diferenciada. E tem muitas curiosidades nesse caminho todo. Então, para que nós possamos conversar sobre esses assuntos, nós temos aqui conosco o tenente-coronel Giovanni Delevati Pasini, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Santiago, como fundador da Casa do Poeta. Eu era capitão ainda, e sempre foi um ativista cultural. E recentemente, antes de ser transferido para o Belém do Pará, ele era presidente da Casa do Poeta e participava como confrade na Academia Santamariense de Letras, um homem sempre ligado às letras, que hoje é doutor em educação e trabalha como professor de português dentro da Escola Militar do Exército. No Colégio Militar, né, Giovanni? Colégio Militar de Belém. Belém do Pará. Muito bem. Temos o Léo Ribeiro de Souza, poeta, advogado, ex-presidente da Estância da Poesia Crioula, historiador, pesquisador, poeta renomado dentro do nosso estado. E o Moisés Menezes, outro poeta renomado no estado, pesquisador. O Moisés tem uma característica comigo, pessoalmente. Ele me conhecia e eu não o conhecia. Isso em 75, quando eu era comandante do pelotão em Piratini, nós tínhamos lá uma festa da tradição e nós levamos um grupo de dança e de tradição da academia, do grupo do qual o Moisés fazia parte. E eu era, naquele momento, eu estava de coordenador daquela festa, daquela atividade da Piratini, por isso eu fiquei conhecido, mas eu não conhecia os alunos pessoalmente, cada um. Vinha conhecer o Moisés depois, como capitão, no lançamento do primeiro livro dele,
da Pera da Ilusão, que foi lançado em grupo. E depois a gente começou a conviver funcionalmente. Mas poeta mais premiado do Rio Grande do Sul, de 2019, e todos os senhores nos dão a honra e qualificam o trabalho que a Associação dos Oficiais apresenta agora sobre história. Começaríamos, então, ali a partir da República. E ali tem uma participação muito forte naquele golpe ali. O pessoal não gosta que diga golpe, mas foi. Saiu Dom Pedro II e entraram ali. Os militares tiveram uma participação forte ali naquele momento, tanto que assume Deodoro da Fonseca. O de Levante Pazini gostaria de falar sobre isso, sobre esse momento, a partir daí, momento histórico. Podemos iniciar sim. Bom, é importante nós compreendermos que essa época, a ideologia, a questão da literatura, os ideais que começavam a predominar, né, tinha uma influência da Revolução Francesa, que havia acontecido, né, em torno de 100 anos antes, né, tinha começado cerca de 100 anos antes, e especialmente o darwinismo, né, as teorias científicas do darwinismo, que aqui no Brasil teve influência em movimentos literários como o realismo, o naturalismo, e especialmente, né, o positivismo do Augusto Comte. Tanto é que o positivismo ele vai influenciar bastante a primeira, a bandeira, né, a bandeira do Brasil. O lema do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Né? Então, a ordem e o progresso estão na nossa bandeira. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era muito amigo do Dom Pedro II. Aliás, o Dom Pedro II, e nós deveríamos, enquanto país, conhecer um pouco mais, foi um grande estadista, né? Com os seus defeitos, as suas qualidades, do próprio sistema monárquico, mas os dois eram bastante amigos. E o início do movimento do Marechal Deodoro teve o objetivo de derrubar o gabinete. Então, existia um grande conflito entre os liberais e os conservadores. Né? E ele, o Marechal Deodoro da Fonseca, desde a época do Rio Grande do Sul, um tempo antes, ele tinha um grande conflito com o Silveira Martins, né, por questões políticas. E o Silveira Martins, inclusive, foi um vencedor, né, numa batalha amorosa que tanto o Marechal Deodoro da Fonseca e o Silveira Martins tiveram com a Baronesa de Triunfo. Né? E lá, nesse momento, em 1889, no movimento ali de derrubada do gabinete, o Marechal Deodoro, inclusive, ele estava com problema de saúde, né? Naquele momento, alguém soltou, né, o que o pessoal já diz, hoje em dia chama de fake news, disseram, olha, se não proclamar a República, né, o Dom Pedro II vai colocar o Silveira Martins como o novo chefe de gabinete. E aí, por causa disso, houve essa proclamação da República. Né? Mas até sem resistência do Dom Pedro II. Não houve qualquer tipo de resistência. Até porque ele foi um tanto quanto surpreendido. Esse positivismo, ele influencia, eu não vou me alongar muito mais, eu vou ir até esse ponto, né, até para dar oportunidade para os colegas. O positivismo é chamado, na época era chamado, inclusive, da religião, né, uma religião sem Deus. O positivismo está muito ligado ao cientificismo, com influências, né, do próprio darwinismo e de toda aquela evolução científica que aconteceu, começou a acontecer a partir do século das luzes, né, do iluminismo, pós-revolução francesa, a coisa toda começou. E esse positivismo, ele, claro, hoje ele é bastante combatido dentro das universidades,
mas ele, à época, organizou muito a ciência, o avanço científico e social. Claro que o Júlio, boa noite, Percival, já vou. O Júlio de Castilho, ele é uma pessoa que ele deveria ser conhecido muito mais pelo nosso país e na nossa história. O Júlio de Castilho, é óbvio, nós sabemos, ele influenciou bastante o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele era castilhista, mas o castilismo, ele tinha aquela tendência centralizadora. Então, o início da República, principalmente os primeiros anos com o governo provisório, é chamado aí na história da República da Espada, né? Governos militares fortes, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca era uma pessoa militarmente rígida, né? Rígida, tinham os conflitos, existiam as questões políticas de conservadorismo e liberalismo na época, né? Mas esse militarismo, ele também tem uma raiz muito grande, que talvez seja que nós gaúchos tivemos uma grande influência, que é chamado do coronelismo, né? E o coronelismo, ele não está muito relacionado somente a militares, e sim aquele chefe político de determinadas localidades, mesmo na época do Dom Pedro II, que tinha uma quantidade grande de peões, de elementos, né, que se transformaram na própria Guarda Nacional, se transformaram na proteção do país e tiveram grandes poderes, né? Então, existe aqui um grande conflito dessas que nós chamamos das oligarquias, né? No Rio Grande do Sul do gado, lá em São Paulo do café, em Minas Gerais do leite. Mas nesse início, Bira, passando a palavra para ti novamente, nesse início, o conflito não existia um planejamento profundo dentro dos grandes chefes militares de derrubar o Dom Pedro II. Por quê? Porque o Dom Pedro II, ele tinha a característica, na personalidade, essa é a minha opinião, mas ele tinha uma característica de ser paciencioso, de ser uma pessoa respeitada, inclusive, uma pessoa que economizava o próprio dinheiro, né? E aí, é claro, tem a questão aí da abolição da escravidão, né? Um pouquinho antes, que foi influenciar esses grandes coronéis, os grandes oligarcas que reclamaram, e também potencializou aí a queda do Dom Pedro II por causa da Lei Áurea, em 1888, assinada pela Princesa Isabel. Por enquanto, eu vou parar nisso para dar palavra aos colegas. Obrigado, Pazini. Nós recebemos agora, dentro da nossa live, conseguiu conectar o Major Pércio Brasil Álvares, advogado, major da Brigada Militar, fundador da Academia Brigadiana de Letras, um dos 6 fundadores, e hoje secretário da nossa academia, um estudioso, pesquisador, principalmente da nossa história da Brigada Militar e do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Pércio, viesse qualificar a nossa live. Mas aí, dentro do Rio Grande, doutor Léo, deu alguma consequência isso aí, e há uma continuidade dessa coisa toda dessa parte da história. O que o senhor me diz? Bom, mais uma vez, então, e agora oficialmente, boa noite. Nosso sempre presidente da Estância da Poesia Crioula, o Birajara. É um prazer enorme, muito obrigado pelo convite. O Coronel Pazini, o Major Pércio, meu irmão, meu amigo Moisés Menezes. Não, realmente, esse preâmbulo que o Coronel Pazini fez, ele mais ou menos diz, mais ou menos não, ele diz o porquê das origens da nossa, que nós chamamos aqui a Revolução Federalista, né? E já veio alguns resquícios lá da Guerra dos Farrapos, e depois passou pela Guerra do Paraguai, aí aconteceu a queda da monarquia com Dom Pedro II, né?
E por que eu faço esse preâmbulo relacionando com a Revolução Farroupilha, que foi o tema da nossa última live por aqui, né? Que a Revolução Farroupilha, ela foi um embate, assim, vamos dizer que ele não teve essa rigidez que teve a Revolução Federalista, né? Que mal comparando, em 10 anos da Revolução Farroupilha, morreram 2 mil e poucas pessoas, né? Em 10 anos de embate. Dava muitas escaramuças, assim, se encontravam, fugiam, inclusive passavam uns tempos nas distâncias, voltavam. Então, os farrapos sempre evitaram, devido a em menor número, sempre evitaram o confronto direto com os imperialistas. E, ao contrário, a Revolução Federalista, não, ela foi uma guerra muito violenta, que em 2 anos, né, de combate, vamos dizer assim, de embate, de enfrentamentos, teve 10 mil mortos, foi ao contrário do que foi a Revolução Farroupilha. 10 anos, 2 mil mortos, e a Revolução Federalista, 2 anos, 10 mil mortos, né? E por que isso? Porque simplesmente na Revolução Farroupilha se respeitava, vamos dizer assim, os prisioneiros. Muitas vezes, muitos prisioneiros eram soltos. Olha, vai para tua casa, né? vai lá para tua família. E houve vários relatos, eu não vou retornar aqui, nós tocamos nesse assunto da Revolução Farroupilha, mas a Revolução Federalista não, talvez, não sei, porque uma questão aí os militares entendem melhor, né? Não se faziam prisioneiros. Houve o tempo das degolas, né? Onde se caracterizava o Adão Latorre pelo lado dos Maragatos, né? Que teve aqueles mataram, degolaram em torno de 300 pica-paus, né? Pica-pau seria do Júlio de Castilho, em virtude, por que pica-pau? Comparando com o pássaro, aquele, né? Um pássaro que tem aqui no Rio Grande do Sul, uniforme dos que defendiam Júlio de Castilho. E, em contrapartida, em 5 de abril, também houve o combate do Boi Preto, onde o Xerengue, também, que era o degolador do lado dos pica-pau, degolou em torno de 250 maragatos. Então, foi um embate muito forte, né? Como já relacionou o coronel Pazini, tudo em virtude, né, de ideologias políticas, onde irmãos contra irmãos, ao contrário da Revolução Farroupilha, que era uma província contra o seu império, aqui era gaúcho contra gaúcho, da mesma língua, lutando entre si, né? Tudo em virtude dessas diferenças de ideologia política. Tinha o republicano positivista Júlio de Castilho, adepto à teoria de Augusto Conte, né? E o federalista Gaspar Silveira Martins, que foi ministro, coronel presidente, foi ministro do Dom Pedro II, né? E certamente seria indicado por ele, não fosse toda essa revolução. E aí o Júlio de Castilho assumiu o poder no Rio Grande do Sul e ele redigiu uma Constituição onde se manteria permanentemente no poder, né? E o Gaspar Silveira Martins foi contra, ele era adepto do parlamentarismo e contra essa Constituição, né? E aí houve esses embates, né? Chamavam o Júlio de Castilho, como eu já disse, pica-paus, e os adeptos do Gaspar Silveira Martins de maragatos. E aí agora eu pedi um pouco de ajuda do pesquisador Moisés Menezes, que é o porquê da origem do nome maragato, né? Até hoje eu não vim pilchado, não vim de lenço vermelho nem branco, para não dizer que eu sou parcial por alguma. Eu estou paisano hoje aqui. Mas o lenço branco era chimango, né? E o lenço vermelho maragato. E lá no Uruguai era o contrário, o lenço branco era. Porque o Gumercindo Saraiva, depois eu vou chegar nele bem rapidamente, eu estou me delongando mais, o Gumercindo Saraiva, como um dos maiores maragatos, ele usava lenço branco, então aí tem uma contradição, mas ele era de Cerro Largo, e lá ele tinha um partido lá de branco e maragato, e lá ele era branco, né? E aqui veio ser maragato. E, Moisés, as informações que eu tenho sobre o porquê dos maragatos, né, é que vem da província de León, na Espanha, que tal de Maragateia, né, que não era um pessoal muito recomendado, que era meio
meio amigo do alheio, roubavam muito, eram nômades, meio tipo cigano, assim, né? E aqui no Uruguai vieram esse pessoal que lá da Maragateia veio para a província de São José de Maio, né? E ali se localizaram, e ali muitos desses pessoal vieram na luta aqui da Revolução Federalista. Foi uma revolução que eles tentaram, chegaram até o Paraná, estiveram perto de Curitiba, na Lapa, onde houve o cerco da Lapa, com o Mercino Saraiva, né? E aí as tropas federais deram a mão para o Júlio de Castilho, né? E acabou que o Mercino Saraiva retornou ao Rio Grande, onde ele foi morto à traição, né? Recebeu um tiro de traição quando ele estava fazendo um levantamento, reconhecendo o terreno para uma batalha no dia seguinte, lá na Batalha do Carovi, né? Então, até eu recomendo aqui para quem não viu, tem um pouco de ficção no meio, né? Mas é o filme de Tabajara Ruas, a cabeça de Gumercindo Saraiva. Tem alguma coisa de ficção e alguma coisa real ali, mas é interessante aquele filme. E essa luta da Revolução Federalista, ela não morreu ali quando terminou em 1893, porque os federalistas foram perseguidos lá na minha terra, São Francisco de Paula. Havia o tal de Baiano Candinho, aí é tema para muito livro, mas eu sei que já escreveram sobre ele, o Baiano Candinho. E, na verdade, ele era cearense, mas naquela época, quem era daquela região do Nordeste, todos eles eram baianos, né? E ele vinha fugido da Guerra do Paraguai, mas junto com 6 desertores da Guerra do Paraguai, e queria voltar lá para o Nordeste, né? Mas chegou aqui, veio pela 101, chegou aqui em Terra de Areia, entrou nas Três Forquilhas, aí tem um município de Três Forquilhas, era uma colônia alemã, ali na costa da Serra, e por ali ele se aquerenciou, gostou, ficou, e era um homem muito valente, acostumado com a guerra, então ele foi tipo assim, o Robin Hood daquela época. Ele roubava lá em cima da serra, tinha o Bando do Pinto, que é a Serra do Pinto, hoje é a Rota do Sol, né? Tinha a Serra do Pinto, então ele roubava lá em cima nas fazendas, dos marques lá, e vinha e vendia gado ali embaixo, ou dava de presente, então ele foi uma pessoa foi um herói bandido, né? Inclusive, a morte dele, e ele era federalista, ele se aliou aos federalistas. Aí, quando terminou a Revolução, eles começaram a perseguir todos os federalistas da região. Filho dele, mataram o filho dele, era muito bandido o filho dele, mataram todo o bando do Pinto. E a forma que acharam de matar o Baiano Gandinho foi numa Noite de Reis. Por isso tem um livro que é Noite de Reis, do escritor de Osório, que no dia 6 de janeiro eles foram cantar Reis para o Baiano Candinho. Ele escutou da porta, estava muito desconfiado, ele escutou da porta aquela cantoria de Reis, conheceu os cantores, os cantadores, né? E abriu a porta na madrugada, assim, e só que os cantores ele conhecia, mas quem vinha junto ali, se fingindo que estava tocando violão, era pessoas que perseguiam os federalistas. Aí, quando cumprimentaram ele, foram cumprimentar, quem cumprimentou não segurou a mão dele, não largou a mão dele, e veio outro e ficou a faca no Baiano Candinho. Até esses dias eu fui visitar, que ele tem um cemitério aqui em Itati. Fui lá fazer uma visita, e até hoje, quando eu fui lá perguntar onde é que era o cemitério, onde é que era o túmulo dele, o pessoal lá que era são chimangos, não gostaram muito, não me trataram bem, né? Então, até hoje existe essa história dos chimangos e os colorados. E eles que são maçons aí, o Moisés Menezes, e agora para terminar, meu presidente Birajara, foi em virtude dessa revolução federalista aí que surgiu o nosso grande Oriente do Rio Grande do Sul, porque muitos irmãos que frequentavam as lojas na época tinham o caráter de federalista, né, e outros republicanos. Né? Então, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil que comandava as lojas, não se manifestava, não dizia, olha, façam isso, façam aquilo, acabaram divergindo e fundaram, então, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, em virtude das divergências dos irmãos dentro das lojas. Por enquanto, seria isso. Muito bem, obrigado, Léo. Dentro desse período, nós tínhamos, enquanto império,
nós tínhamos aqui a força policial aqui dentro do estado. Logo em seguida, nós tivemos a primeira milícia republicana do estado, que foi a Guarda Cívica, a partir de 28 de 7 de 88. E era comandante dessa Guarda Cívica Tomás Thompson Flores, que era major do Exército. Posteriormente, ele retornou para o Exército Brasileiro e acabou falecendo lá em Canudos, no combate ao Antônio Conselheiro. Bom, essa Guarda Cívica, por incrível que pareça, recebe a primeira bandeira nacional em 25 de julho de 91. E quem recebeu essa bandeira, que teve a honra de levar a bandeira para a tropa, foi o aspirante Miguel Pereira. Aspirante Miguel Pereira, que nós conhecemos muito bem, já lemos todos os seus livros, com esboço histórico. E a partir daí, a Guarda Cívica, logo em seguida, em 92, já começa a Brigada Militar, que foi denominada por esse nome em outubro, e logo em seguida, em fevereiro, já começa a brigar, que já estoura a Revolução em 9 de fevereiro. Mas aí, Moisés, e esse negócio dos maragatos aí? Parece que até tu sabe bem desse negócio. Isso aí, na realidade, os maragatos eram originários de uma cidade às margens do Rio Nilo chamada Maragate. E eles entraram na Espanha, na invasão ibérica, formavam parte do exército, da cavalaria do general Tarik, né? Que os grandes historiadores sobre a invasão ibéria, eles determinam que a conquista da Ibéria foi árabe, mas a conquista militar foi berbere. Né? O grande comandante vitorioso, a grande força dessa conquista foi do general Tarik, que comandava os berberes da África, as melhores, que a melhor cavalaria que o mundo já viu foram os berberes. E desde o tempo de Roma, a África que teve as grandes cavalarias do mundo. E parte esse pessoal era muito hábil e muito negociador. Eles não têm nada de desonesto, muito pelo contrário. Gente que lida com cavalo é sempre gente de alto nível, né? E eles eram, por excelência, homens de cavalo e exerciam ofícios de cavalo. Eles inauguraram os estafetas na Ibéria, os correios, os correios a cavalo, as correarias também eram deles. No fim, eles ficaram mal falados porque, no fim, quando a Espanha retoma o domínio, os berberes preferem se cristianizar, né? E ficar sobre o reino de Castela. Então, eles se convertem ao cristianismo, e aí, obviamente, que eles são muito falados exatamente por essa adaptabilidade que eles tinham, né? E uma parte deles, depois, nos processos migratórios, uma parte vem para esse departamento Uruguai de São José, e também tem grupos deles que vêm para a Argentina, e eles que dão, e esse termo vem de lá, então, porque então essas tribos de Maragate, da África, vêm para a Espanha, e em uma região onde eles se estabelecem, passa a chamar-se Maragateria, cuja capital é a cidade de León. Mas tem outras cidades ali, Astorga, El Teleno, que fazem parte dessa maragateria, né? E eles vêm aqui justamente para um departamento onde dominam a família Saraiva, né? E os Saraivas são blancos. E é isso que dá uma confusão. Os Saraivas, à exceção do Basilício Saraiva, que era irmão do Aparício, do Gumercindo, à exceção do Basilício, era o único colorado na família, eles eram todos blancos. Então, na tropa do Gumercindo, quando ele invade em 93, quando ele entra em 93, vem junto um grupo de berberes, desses maragatos, e eles têm por costume fitas no chapéu. Então, esses dizeres que nós usamos até hoje, muita gente usa aí, usa sem saber, né, por que usam, com frases, etc. e tal, nos chapéus, fita nos cavalos, inclusive, nos arreios. Eu me lembro de uma senhora
aqui na minha região, aqui. Ela era uma parteira lá em São Pedro, aqui em São Pedro, a Dona Cota usava fitas num cavalo grande que ela montava, um baio cabano. E aí eu vou buscar lá o sobrenome dela, ela é castelhana, lá digo, descendente de berberes, com certeza. Né? Quando eu a conheci, ela já era viúva e andava sempre num cavalo assim, cheio de fitas coloradas e de enfeites daquele cavalo. Isso era típico dos maragatos, desses berberes. Né? Obviamente que quando eles entram na tropa do Gumersindo, o Gumersindo respeita as cores deles, né? As cores dos berberes. Então entra essa parte do exército com fitas vermelhas e lenços vermelhos, né? E aí no Rio Grande do Sul que começa a aparecer uns versinhos depreciativos, porque os maragatos são muito barulhentos, né? E a primeira e eles são barulhentos, espalhafatosos e montam bem e são de coragem, né? E aí começam tem um versinho bem comum que circula por aí nos livros de história, como é que é, parente de maragatos, parente de mentecapitos, não sei mais o que, né? E é bem comum um verso, pelo menos, que circulou por aí, né? Então essa é a realidade sobre eles, né? Um povo de muita fidelidade, inclusive, e o rei espanhol aceitou a conversão deles porque conhecia dessa competência no cavalo, né? Dessas habilidades deles, e sabia muito também da extrema fidelidade quando eles faziam um juramento, faziam um acordo, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os Rodrigues, fatalmente, família Rodrigues é maragato, de origem, lá da Espanha. É um dos sobrenomes mais maragatos que tem no Rio Grande do Sul, é Rodrigues. Se for originário da Espanha, vai desembocar lá na maragateria. Aqui meus parentes estão Pois, por perto, então. É, e Moisés, tu me permite uma parte, uma pergunta, na verdade, para não bem em cima desse tema aí, para não seriam os maragatos ali oriundos, os responsáveis para trazer para essa região do Rio da Prata ali o costume da bombacha? A nossa bombacha tem origem com os maragatos também? eles têm, né? Eles usavam bombacha ao nosso estilo, bombacha largas, né? Bem arrumados, chapéus grandes, botas até o joelho. As fotos são inequívocas. Tem 2 livros que tratam isso, do Manuelito de Ornelas, Gaúchos e Beduínos, que, a meu ver, é a Bíblia do Rio Grandense. E o Padre Grassi também tem um livro, Maragatos do Alto Uruguai, o padre Arlindo, acho que é Arlindo Grassi. Eu tenho esses 2 livros. Os 2 visitaram a maragateria e fizeram um trabalho muito, muito bem feito, né? Claro que isso aí bateu meio de encontro com a corrente lusa do Rio Grande do Sul, mas eu digo hoje assim, que a corrente lusa pode descartar, nós não temos nada de luso, não temos influência lusitana nenhuma. Nós temos 300 anos de Espanha antes de passar a domínio português, né? Então a nossa formação está muito mais vinculada a esse castelhanismo. A única coisa que ficou de luso foi a língua, porque depois da retomada das missões, aí desceram portugueses e paulistas, portugueses de Curitiba, de São Paulo, né, para ocupar esse território. Aí entrou a língua portuguesa, né? Mas o Manuelito, né, no Gaúchos e Beduínos, eu não vejo outra corrente melhor para a bombacha de ter vindo com eles, né? Porque eles viveram aqui, andaram aqui e se fixaram. Veja que pouquinhos anos depois que entra esse termo de forma pejorativa, esse termo se transforma num partido político, né? Fantástico, talvez o partido mais impressionante que o Rio Grande do Sul já teve, né? Que foi o Partido Libertador, com símbolos extremamente ligados à maragateria, né? À Europa. E essa vestimenta deles, na realidade, era só eles que usavam bombacha, né? Os outros, o pessoal nosso aqui usava roupas de montar, né? Culotes, a exemplo das fardas, né? Então a própria brigada, quando ela é criada, ela se transforma, né? E a primeira vez que a brigada assume o caráter bélico dela é justamente em 93. Aí sim, aí o governo tratou de reforçar uma força policial, que era policial até então, né? De reforçar e emprestar a essa força um caráter bélico.
Inclusive vieram na época mosquetões Mauser de São Paulo para cá, e esses mosquetões foram distribuídos ali em Tupã-Seretã, no Capão Tupã-Seretã ali. Quando você entra em Tupã, atravessa os trilhos, tem um capão à direita ali, o que restou do Capão Tupã-Seretã. Ali a brigada toda foi armada com fuzis Mauser e partiu dali para o confronto, né? Os regimentos já criados e o primeiro e segundo batalhões. Dali eles partiram no encalço do Gumercindo, que era o grande líder naquele momento, né? Embora o chefe, o Joca Tavares, fosse, na realidade, o comandante, ele não ficou muito tempo no comando, e em seguida o Gumercindo ascendeu ao comando, até pela idade de Joca Tavares, né? E pelas divergências entre eles, vê que essa revolução ela era tão confusa que tinha um almirante no meio da revolução, né, que vem a morrer de forma barbaresca aqui na nossa campanha, né? E quando eu também, só para colocar uma questão para mais adiante aí, quanto a degola do Rio Negro, tem que parar de atribuir esse feito ao Adão Latorre, né? Isso é única responsabilidade da família Tavares, Coronel Zeca Tavares. Esse era o homem violento, esse era o homem que mandava, esse era o coronel branco que tinha o comando. Botar as culpas no negro foi apenas uma forma de Não, o se... Nego era o executor Mas o executor. Latorre nem era tanto executor, ele era coronel do Exército Uruguaio e foi admitido aqui na Revolução no posto de tenente-coronel. E ele foi coronel do Exército Uruguaio. Ele era um homem que tinha postura, que tinha certo conhecimento, tanto que ele tinha esse posto. E teve no Uruguai e teve posto de oficial aqui. É que aí houve uma tentativa, como a família Tavares é uma família muito bem relacionada, tinha títulos de nobreza, etc. e tal, mas na realidade tem que se colocar a culpa exatamente. Esses Tavares, o Moisés, esses Tavares, esse Joca Tavares, João da Silva Tavares, ele era filho daquele Tavares que perdeu a Batalha do Ceival para o Antônio de Souza Neto, né? Exatamente. E foi solto pelo neto, ali mandou ele para casa com 16 anos. 17 anos, o guri. Esse Joca da Revolução Federalista tinha 17 anos lá em 35, né? Ou 36, quando foi a Batalha do Ceival. Nesse aspecto ainda, a respeito, Léo, a respeito da degola ainda, existem algumas pesquisas e alguém que foi buscar informações de que a realidade ali era uma briga entre os Tavares, a família Tavares e a família Pedroso. Que a família Pedroso, antes de iniciar a Revolução, eles teriam feito alguma malvadeza na fazenda de da família Tavares. Entraram lá, roubaram cerca, até mexeram com as mulheres do pessoal dos Tavares. E a degola se deu não em número de 300, segundo consta e segundo dizem os livros, foi bem menos. E quando o famoso diálogo do Adão Latorre e do Pedroso, que foi degolado, do Antero, se não me engano, não, o Antero fugiu. Que perguntou para ele, mas quanto vale a vida de um homem valente, de um homem honrado e valente? E o Latorre teria respondido, valente sim, mas honrado está no fio da minha faca. E degolou o Pedroso, porque ele teria sido o cara que fez essa judiaria lá na fazenda dos Tavares. Então eles aproveitaram a Revolução para fazer uma vindita. Essa revolução, exatamente, Bires, essa revolução foi uma revolução de vinganças, foi uma revolução do mais baixo nível que o ser humano pode atingir. O próprio Júlio de Castilho teria cunhado uma frase célebre, né, que ao inimigo não se poupa nem os bens nem a vida. Isso aí nunca foi negado, nunca puderam, e foi baseado nesta frase dele, né, e que deu vazão aos piores instintos da selvageria, né? É uma revolução que nós temos que estudar bastante ainda, e lá no
no Boi Preto, o Firmino de Paulo, que era um homem crudelíssimo, né? Um homem de uma crueldade singular. Aqui em Cruz Alta, aliás, tinha um grupo ali tenebroso. Um era o Firmino de Paula e o outro era o Gabriel Almeida ou Ribeiro, não consigo me lembrar o outro sobrenome, que foi intendente ali, que também era um homem horrível. Ali a cidade era chamada o Ninho dos Pica-Paus, né? E o Firmino, quando. Esse sim, é certo que matou mais de 200 pessoas. Ele mandou um telegrama para o governo do estado, vingado Rio Negro. Então tá, se foi uma vingança contra a atitude de um negro, está tudo resolvido. Né? Então a culpa do Latorre ela é muito providencial porque ela isenta os brancos, porque um é omisso, né? Um é omisso, o Zeca Tavares, então passaria por omisso. Não é tão feio para a família Tavares passar o coronel Zeca Tavares por omisso. E o Firmino de Paula passaria como o vingador daquela atitude cruel que aquele negro Latorre fez. Então emerge desse conjunto aí justamente dois brancos tenebrosos, que era o Zeca Tavares, e eu tenho andei lendo uma entrevista dele, que ele deu para um jornalista uruguaio, e aparece mais assim, que ele era um cara tenebroso de cruel, né? E o Firmino de Paulo, que todo mundo sabe que era um homem realmente capaz de qualquer coisa, e fez isso aí, né? E ele tinha uma briga com o Baldino Machado, aproveitou que os caras estavam meio que de festa lá no acampamento dos Maragatos, e ele atacou e veio degolando gente pelo caminho e atirando na estrada, né? Deixando pelos palanques espetados e tal, né? Tipo o Vlad o Empalador. O Firmino de Paulo é mais ou menos o nosso Vlad o Empalador do Rio Grande do Sul. E eu acho que esses personagens nós temos que dissecar mais eles no futuro para que a gente pare de botar a culpa num negro ali, né? Que Tá não, bem. Bom, mas, meus amigos, hoje é um dia para a Brigada Militar, um dia de uma importância muito grande, porque é o dia que assinala a morte do coronel Afonso Emílio Massot, que é o patrono da Brigada Militar. E o coronel Afonso Emílio Massot hoje foi homenageado pela Associação dos Oficiais da Brigada, pelo Comando-Geral da Brigada, pela Legião Altiva da Brigada Militar, que foram até o cemitério da Santa Casa, onde está o túmulo do coronel Massot, levaram uma coroa de flores, prestaram homenagem, houve toque de silêncio, houve manifestação do presidente Coronel Beck, que é também comandante da Reserva Altiva, e do comandante-geral da Brigada. Mas o coronel Massot, ele já nasce capitão, ele era um professor de uma família lá de Pelotas, e ele ingressa na Brigada, já ingressa como capitão, e ele tem o seu batismo de fogo no combate do Salsinho, que foi quando entraram lá na carpintaria um comercinho do Saraiva que entraram no Rio Grande, que foi o início da Revolução de 93. E o Perso, o que tem para nos dizer sobre isso, sobre o Coronel Massot? Está sem som. Sem som, Pércio. Está sem som, Perso. Aciona o som. Desliguei aqui para não Aí. perturbar, agora não consigo perturbar vocês aí. Deu. Olha, o nosso, assim, o Coronel Massot, né? O Coronel Massot se tornou o nosso patrono, porque houve um fato muito peculiar nisso tudo, né? Que eu digo assim, que era um comandante muito respeitado, idolatrado, um cara que construiu muito a brigada, né? Tipo assim, ó, na minha concepção, o perfil da formação do oficial da brigada militar foi que vigorou até os meus dias de formação, vem lá da ideia do Massot, que via o oficial como
um mito, assim, um misto de, de soldado, né? De intelectual e de político. A TV vai desligar. Oi? Estou vendo, falando com o técnico de som. Eu pensei que eu tinha. E, e dentre outras coisas, né? O Massot Obrigado. inovou muitas coisas na brigada, né? E foi aquela pessoa do comandante que morreu no comando da corporação. Tio. Isso aí fez um. Isso aí tocou fundo na brigada, né? Acho eu que foi o que tocou muito fundo assim no sentimento da brigada, né? Porque nós tínhamos assim figuras como o Miguel Pereira, né? Que eu digo que era um bagualaço também, né? Que também era um misto de soldado, intelectual e político, né? E foi fundamental em 93 lá. Foi um cara que fez a diferença lá, né? E, mas o Coronel Massot, então, tem isso aí, na minha visão, né? Foi aquele comandante que marcou a brigada, né? A brigada que é republicana, né? Que é republicana, que é de 92, né? O nosso nome, brigada. Sim. É, e que aquele homem que, né, perdeu a sua vida fazendo aquela paixão que ele tinha, que era o comando da Brigada Militar, né? Essa é a minha visão ainda. Eu ainda vejo que houveram outras marcas do Coronel Massot, porque ele instituiu o curso de oficiais da Brigada. Ele Pois é, criou a academia de oficiais. é a Então, ele formação instituiu o ensino na Brigada a Militar, porque formação, ele a sabia, formação ele do, como do oficial da professor, Brigada, especialmente. ele entendia que as pessoas, ou que uma corporação só pode crescer se houver um investimento na instrução. E ele fez isso. Ele foi um visionário porque ele criou a aviação da Brigada Militar. Diga. Mais um detalhe importante: o Massot tinha aquela visão de que uma instituição sem história não é nada. Sim, Chamou o Miguel Pereira e disse: vem cá, meu, que era o único cara que podia fazer isso, que tinha condições de fazer isso, era o Miguel Pereira, e encomendou dele o esboço histórico da Brigada Militar. Foi o Massot certo. que encomendou dele. Isso aí é Sim. fato histórico aí, levantado aí já. Né? Então é E o visionário, né, cara? É o visionário, o cara que tem o alcance sim. do hoje e do futuro, né? E além da aviação, que durou, inclusive na Revolução de 23, tinha os aviões, que ele criou um curso de aviador e tal. Ele teve uma passagem com o Coronel Massot e o governador Borges de Medeiros, que é importante que a gente cite, que o Borges chamou o Massot em gabinete e quis fazer, disse para ele que ele não pensava. E quem pensava era ele, o governador, presidente do estado na época. Ele que pensava. E o Massot tirou a espada, colocou na mesa do governador e disse, e se demitiu do comando da brigada. E disse para o governador: eu penso, todas as suas ordens, elas passam por mim e eu penso na sua legalidade antes de repassar a minha tropa. Se é assim que o senhor pensa, eu não sou mais o comandante. E o Massot, daquele momento, ele foi para o quartel, passou para o subcomandante, o comando da brigada, foi embora para casa. E o governador procurou todos os oficiais da brigada que tinham o posto de coronel, tenente-coronel, e nenhum aceitou o comando da brigada, obrigando o governador Borges de Medeiros, 2 semanas depois, ir até a casa do Massot, pedir desculpas a ele e pedir que ele voltasse ao comando. Isso foi uma atitude assim interessante aí que está registrada. Bom, Coisas, meus senhores, coisas nós que temos um difícil não horário ocorresse hoje, né? pedido.
Coisas E de eu difícil passaria, então, ocorrência, eu para acho. as despedidas a partir do Giovanni, a partir das despedidas para fechar nossa live de hoje, que já está no tempo programado. Bom, Por favor. eu gostaria de. Deixa eu verificar, o som está aberto, né? Está aberto, beleza. Eu gostaria, primeiramente, de corrigir, né, o meu início. É um prazer estar aqui de novo na Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar. Dar um abraço aí para o Bira, que é uma pessoa que eu estimo há muito tempo, desde 2008, com a fundação da Casa do Poeta Santiago. Ao Moisés Menezes, que é um grande irmão que eu conquistei nos últimos anos, né? Também conheço desde aquela época, mas os nossos laços estão se estreitando cada vez mais, e é um prazer ter, de novo, debatido com o Léo Ribeiro, e eu peço, Brasil, que já a fama também eu já conheço de outros carnavais. Eu me declaro um grande admirador da Brigada Militar, porque é claro que a Polícia Militar ela é muito importante em todo o país, né? Como instituição, como entidade, que tem a instituição formada, claro, de pessoas, mas toda instituição formada de pessoas carrega uma personalidade que é muito própria. E a nossa Brigada Militar, no Rio Grande do Sul, ela tem um amor telúrico, um amor à terra, ao Rio Grande do Sul, que me torna um grande admirador, até porque, desde pequeno, porque eu era muito criança, eu tinha um bombeiro militar na família, casado com a minha irmã, eu frequentava muito o ambiente do bombeiro militar e da brigada militar por consequência. Eu só queria complementar ali em 2 minutinhos, né, a questão, nós acabamos falando, até por questão do tempo, muito da Revolução Federalista, mas o Silveira Martins, ele iniciou sua vida pública como juiz, né? Ele era juiz municipal na cidade do Rio de Janeiro e acabou, como o Léo falou, se tornando senador, se tornou ministro da Fazenda e aderiu ao Partido Federalista, né? O Júlio de Castilhos, ele nasceu no chamado atual município de Júlio de Castilhos, mas antes era São Martinho, que pertencia à Cruz Alta. E ele aderiu e fazia parte do Partido Republicano Rio-Grandense. Esse Partido Republicano Rio-Grandense, ele se relacionava com o Partido Republicano Paulista ou o Partido Republicano Mineiro, certo? O Gumercindo Saraiva, ele era muito amigo do Silveira Martins. Então, em determinado momento, o Silveira Martins ele se isola, né? Ele se exila, né? na região ali onde tem no Uruguai, onde São José e cercanias, que o pessoal começa a construir a Revolução. E o detalhe que nós temos que perceber é que a nossa cultura gaúcha é uma cultura baseada muito forte em revoluções e guerras, né? Sim. Porque o Brasil ele não é um país pacífico. O Brasil ele tem aquela, né, cordial do Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que o brasileiro era cordial, mas o brasileiro é cordial de passional. E a Revolução Federalista, como o Léo Ribeiro disse, em 2 anos, de 10 mil a 12 mil mortes, né? E até o Moisés falou do ditado ali, né? Também tinha um ditado pelo lado dos maragatos, né? Que não se gasta bala com chimango, né? Não se gasta bala com chimango, justamente porque cortava, né? O chimango se mata com espada e cortando cabeças, né? Não, chimango se faz a degola. E o chimango é um passarinho no interior conhecido. Na verdade, ele pega as fezes do gado, a região das fezes do gado, e começa a cavocar ali para achar a minhoca, o que se cria por baixo, né? Os animais que estão embaixo do esterco. E aí se dizia que o chimango era um animal que comia bosta, desculpe a palavra, né? Comia esterco, né? E os maragatos, eles foram, de início, xingados, né? Ser chamado de maragatos, de início, era um xingamento. Era desorganizado,
barulheiro, barulhento, como Moisés disse, estrangeiro, mas eles pegaram orgulho por esse nome, e nós tínhamos os chimangos, né, que eram chamados que usavam lenço branco e algumas vezes verde, e eram chamados de pica-pau, como o Léo Ribeiro disse, por causa do vermelho no chapéu, né? Castilistas, né? E os maragatos, né, eles eram os revolucionários que foram buscar uma vingança pós, né, a proclamação da República. Então, esse conflito de um matando o outro, um degolando o outro, traz na história do Brasil, nessa Revolução Federalista, a mais sangrenta. Em tão pouco tempo, disse que naquela época a população do Rio Grande do Sul girava em torno de 800 mil a 900 mil habitantes. É isso que se diz, né, na literatura. E aí você pega de 800 mil, 12 mil mortos, né? 12 mil mortos, assim, 10 a 12 mil mortos, é o que se diz. Mas é a quantidade de estupros, né? E a quantidade de mutilados, pessoas que não foram mortas, mas ferimentos em braço, perna. Tanto para encerrar, ir para o encerramento da fala, que essa mágoa, como o próprio Léo Ribeiro disse, né, essa mágoa, ela persistiu no tempo. Eu lembro de criança, né, do lenço, a gente, da nossa infância, existia ali na década de 80 o conflito ainda. Então, a perseguição, mesmo após a Revolução Federalista, durou muitos anos. Não acabou em 1895. Tanto é que temos ali na década de 20 outros conflitos, né? Mas o importante, assim, para nós pensarmos dessa República Velha, desse período, Silveira Martins, Júlio de Castilhos para o Rio Grande do Sul, foram dois grandes líderes. Claro que os irmãos Saraiva eram o braço militar, mas o braço político, né? Que a guerra é a política de outra forma, né? De outros meios, a gente sabe disso, a própria teoria de guerra. O braço político, Silveira Martins, Júlio de Castilhos, depois, né, o Gumercindo Saraiva, eu tive o prazer, né, a honra, o Gumercindo Saraiva foi até a Lapa, né, General Carneiro, né, teve a morte lá, depois ele voltou e eu tive a honra, o prazer, a felicidade de ir ali no Carovi, talvez alguém já tenha ido, no Capão da Batalha, né, ali no Carovi, aonde houve a morte do Gumercindo Saraiva, tem um pequeno um pequeno monumento no Capão da Batalha feito pelos uruguaios em homenagem ao Gumercindo Saraiva. Tem lá, e é um local que tem cemitério daquela época. Tem um cemitério muito degradado lá, um pequeno cemitério daquela época. Então, essa história ela é fantástica. A coragem, a valentia e a honra e também a maldade, né? Porque toda guerra tem morte, morre gente. Guerra morre gente, gente mata e gente morre. Senhores, a gente tinha uma programação de até 47, mas é tanto assunto dentro de um pequeno período e que ainda nós ficaríamos 2, 3 horas ou 2, 3 dias conversando sobre esses assuntos, as curiosidades, os fatos e essa história. Então, Léo Ribeiro, para a sua despedida. Realmente é fascinante a nossa história, né, presidente? Nós nem entramos na Revolução de 1923, até podemos citar aí o Borges de Medeiros, o Antônio Chimango, a gente não poderia deixar o poemeto campestre do nosso Ramiro Barcelos, né, que era primo e por causa desse pássaro que foi citado aí, que escreveu o Antônio Chimango, até a capa original do livro, tem essa similitude com o pássaro, com a Pazini.
E em relação aos lenços, até hoje, Coronel, tem gente, por exemplo, o Coronel da Brigada, acho que ele se aposentou, foi para a reserva como Coronel da Brigada, o atual presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Antônio Carlos Savariz, ele não bota lenço vermelho, mas nem, né, é sempre de lenço branco, né? E os Eu sou artistas que chimango. é, Fagundes, Por os Fagundes, profissão. tu nunca vai ver eles com lenço, nunca vai ver os Fagundes com lenço vermelho. E assim também tem do outro lado, tem muitos que não botam o lenço branco também, né? Mas então eu só queria dizer da alegria, aprendi muito com vocês, como sempre aprendo, eu me interesso muito por essa live, porque eu aprendo muito com todos vocês. Inclusive, eu assisti uma palestra na loja Coronel Emílio Massot de Capão da Canoa, a loja maçônica. Assisti uma palestra e ficaram 40 minutos discorrendo sobre a vida, né? O histórico do Coronel Emílio Massot, que deu o nome à loja lá de Capão da Canoa, e eu não sabia dessa história. A presidente Bira, que ele largou a espada e se demitiu, né? Isso não foi falado. Então eu venho aprender aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer por mais essa noitada aí. Fique com Deus e um bom fim de semana para todos. Obrigado, Léo. Moisés, Bom, agradeço ao Moisés também, que o Moisés está com compromisso hoje e deixou o mas já compromisso para tá vir tudo, atender a nossa live. tá tudo dentro do. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com esses amigos aí, né? Eu e o Léo temos uma parceria grande e antiga, o Pazini também, né? O Pércio é da nossa velha guarda aí, e o Bira é lá das mais antigas ainda. Essa 93, ela merece um. Porque embora não exista sozinha, né, ela vai. Mas é interessante que o Desaguador de 23 já dá uma revolução diferente, cheia de nuances cavalheirescas de ambas as partes e algumas violências que estavam embutidas em 93, como é o ataque a São Francisco de Assis, do Hortêncio Rodrigues. Era uma vindita por 93, né? Então não era o clima da revolução, era o coronel Hortêncio que queria acertar as contas lá em São Francisco de Paula, e quando deu para entrar na cidade ali, ele não teve dúvidas, foi lá e fez tudo que ele queria fazer. São poucos episódios de 23, né? Embora tenha ainda muita violência, mas tem muito respeito, tem muito, até por parte do Flores, do Coronel Claudino, que seria, acho que, um assunto para uma próxima oportunidade, porque os dois grandes personagens de 23, né? Acho que os personagens de 23 são até bem mais humanos que os de 93, né? Se nós pegar o Flores, o Claudino, o Zeca Neto, né? Esse pessoal, o Honório é um homem de nível, né? Tu não tem uma violência cometida pelo Honório Lemos, nem por nenhum deles, assim. Dos grandes comandantes, não. Vai ter dos menores, que tinham contas para ajustar, né? Então, isso aí vai ser bem, né? Da minha parte também, vou me declarar aqui Maragato de cruz na testa. Nunca botei um lenço branco na minha vida, né? Até porque depois eu fui descobrir que eu sou Rodrigues por 3 ou 4 lados. E tem mais algum outro sobrenome. Mas na minha família, eu estou até escrevendo sobre um tio bisavô meu que comandou um corpo provisório na região central do estado, o coronel José Lopes Dias, né? Ele comandou um corpo provisório, chimango, né? Na Revolução de 93, na brigada do coronel Pitã. Então, essa é um assunto palpitante. Hoje se tem bastante literatura de 93, né? 23 ainda falta muito. Tem episódio, o próprio fundador da minha loja maçônica, eu vou lançar o livro sexta-feira. O primeiro venerável da loja é o coronel Timóteo Painha, o comandante do 2º Corpo de Cavalaria do Gumercindo. Vê que até a minha loja maçônica é Maragata, né? Não tem como eu não ser. Né? Então, e o outro companheiro dele na diretoria era o coronel Rocha Vieira, que era amicíssimo do Gaspar Martins, só não entrou na Revolução pela idade já meio avançada, ele já tinha levado, já vinha do Paraguai, já uma idade um pouco judiada, né, dessas campanhas aí e tal. Então, era a loja de São Pedro, já anunciando aqui,
ela era uma loja que, inicialmente, a primeira gestão dela, os fundadores eram maragatos, eram federalistas, né? E até por isso ela se filiou ao GOB, e não ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Esse assunto que o Léo pincelou aí, na realidade, a fundação do GOGS é uma coisa muito engraçada, né? Os gaúchos, às vezes, querem umas atitudes das pessoas do centro do país, como se as pessoas do centro do país tivessem alguma culpa ou alguma maneira de intervir no nosso barbarismo aqui. Então, o que os maçons pediam aqui, é natural que se peça, era que o Grande Oriente brasileiro intervisse para pacificar a Revolução de 93. Eu vou entrar no meio do Firmino de Paula, do Adão Latorre, do Joca Tavares e do Gumercindo. Não tem como resolver isso aí. Então não havia como, né? Mas, claro, a dor, essa mortandade que aconteceu e que levou realmente a essa cisão na maçonaria e a criação do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né? A grande desculpa não, a grande queixa era essa, que o pessoal do Rio de Janeiro não fazia nada e os irmãos estavam morrendo aqui de ambos os lados, né? Mas eu fico olhando, mas os cariocas não tinham o que fazer mesmo. Como é que vão se meter aqui, né? Pacificar um pessoal desses aí não tinha como pacificar, né? Então, até a próxima aí, eu agradeço a oportunidade aí. É um prazer sempre muito grande estar junto com os amigos aí. Obrigado, Moisés. Pércio. Pois é, meus amigos. Os homens se debatem por ideias, né? Se debatem por ideias. Com o fim do Império, se ficou numa encruzilhada. Qual era o modelo que viria? Tá? E a República foi meio que assim uma solução de improviso para resolver o Império que já não dava mais no couro. Tá? E aí, eu digo assim, ó, não foi tanto o modelo republicano que foi o problema. Foi o modelo federalista, do modelo de ter dividido em regionalidades que quebravam aquela tradição do império que era o poder central e o poder paroquial lá da ponta, lá, que era lá do municípiozinho, lá, a paróquia. Né? Surgiu esse modelo aí que quebrou essa coisa. E a partir dessa quebra aí, da inserção dessas regionalidades aí como degraus de poder, de exercício do poder, foi que fechou o tempo aí e federalistas, né? E republicanos se pegaram para valer, né? Se pegaram feio. E depois que encerrou essa coisa aí, inclusive tivemos um período, né, de 2 décadas praticamente, que o Rio Grande assim baixou a bola total. Disse, não, nós fomos longe demais lá em 93. Vamos ter que dar uma acalmada na coisa. E lá em 23 voltou de novo, né? Voltaram as coisas a fervilhar. Mas assim, pessoal, a sugestão que eu deixo, ó, é que a gente faça abordagens por períodos mais curtos, né? Porque senão você não Realmente, consegue, não foi meio não longo. cumprir nem um décimo da programação aí. Tá, pessoal? Um abração aí, foi um prazer estar com todos vocês. No coração, um abração. Muito obrigado a todos. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul agradece a todos, porque nós tivemos uma noite memorável e os senhores engrandeceram essa noite. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Terminou, seu Léo. Tu mora para aquele lado, Léo? Moro na cidade baixa. Eu passo ali e te deixo por ali. Tá fácil, eu chamo um Uber aqui. Eu moro na Santana. Bom, Tem problema. tem problema? Claro que não. Bom, tá. Então tá, muito obrigado. Valeu. Tem problema.